Uh. Yeah. Yeah. Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Depois do Garro ter recebido a camisa 8, ter reestreado com a camisa do Corinthians na vitória sobre o São Bernardo, e aliás, estreou muito bem, né? O Garro é impressionante, nem parece que estava 2 meses parado, nem parece que enfrenta um drama pessoal, nem parece que a temporada terminou e começou outra, né? Ele parece o mesmo jogador, nem parece que mudou o número da camisa. E acho que essa é a expectativa, né? De que nada se altere, nada se modifique no grande jogador que o Rodrigo Garro é. Ele deu uma outra dinâmica para a equipe no segundo tempo e apesar de não ter dado nenhuma assistência ou uma pré-assistência, muito do que o Corinthians fez ao empurrar o São Bernardo na reta final do jogo passa pelos pés do agora camisa 8. Com muitas homenagens, com uma ação de marketing fantástica e um carinho necessário ao argentino, o Rodrigo Garro recebeu a 8 e a 10 vai para o holandês Memphis Depay, que fez um grande jogo também, que entra no segundo tempo e esse sim participa ativamente dos gols do Corinthians, né? Num chute que o Romero cabeceia e depois no passe para o Romero e recebendo de volta, marcando o segundo gol, o primeiro dele nessa temporada. O Memphis Depay, que é a grande estrela do time, embora o Garro seja o principal jogador, acho que dá para colocar dessa forma, o Memphis é o cara muito influente. Ele completou 20 jogos com a camisa do Corinthians e tem 13 participações em gols. Ele demora 104 minutos, ou seja, um pouquinho mais de um jogo, para participar de um gol. Isso é uma média fantástica para um atacante, porque a gente está falando de um cara totalmente influente no jogo. E a gente sabe o que aconteceu no ano passado, desde a chegada dele, ele potencializou o jogo do Garro e do Yuri. Além de ter números incríveis e fazer com que o Corinthians teve aquela arrancada impressionante e que fez de um clube dentro da zona do rebaixamento fosse para disputar uma Libertadores. É loucura o que aconteceu com o Corinthians no ano passado e passa muito pelo Memphis, como passa pelo Garro, pelo Yuri, pelo Hugo Souza, mas o Memphis é uma figura central, não tem como a gente negar esse tipo de coisa. E uma das exigências dele chegar esse ano foi a camisa 10, que é uma camisa importante para ele. Ele pediu, ele tinha essa ideia, e o que aconteceu? O Corinthians tinha já Rodrigo Garro com a camisa 10. Houve uma conversa de que, você chega, escolhe outro número, primeiro a 7, depois a 94, né? E a gente tem aí alguns meses para trabalhar isso com o Garro, e aí depois, ano que vem, a gente projeta aí você pegar a camisa 10. E aí chegou um momento crucial de que isso precisou acontecer. E aí eu preciso parabenizar, apesar de toda o contorno dramático da situação, pode parecer algo pequeno, mas não é, gente, não é. Vocês imaginem que para o Garro, que é argentino, qual a simbologia, assim como nós brasileiros temos com a camisa 10? Porra, eles tiveram Diego Armando Maradona e Lionel Messi vestindo a 10 da Argentina. Vocês acham que para o Garro vestir a 10 da Argentina era o quê? Era natural que para ele fosse simbólico e importante. O camisa 10 é normalmente o craque, a referência do time. Então, você dizer para o cara que ele vai perder a camisa 10 não é fácil, não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, o Corinthians trabalhou isso muito bem e o Garro se sentiu fortalecido, apesar de tudo. A gente pode entrar na discussão se o Memphis poderia ter aberto mão do pedido, poderia ter reconsiderado. Isso é uma outra questão. Isso é uma questão individual do Memphis e ok, nem vou entrar nesse mérito. A questão e eu queria falar nesse vídeo, sobre a postura de Rodrigo Garro. Porque ele vai para a entrevista coletiva na zona mista e ele, com muita franqueza e muita sinceridade, ele afirma que não gostou, que não foi algo natural, que foi algo que incomodou, mas que ele não acha que um número pode definir tudo isso, né? Definir a situação dele, que ele se entende com o Memphis, especialmente dentro de campo, a relação que eles têm, o Memphis também falou sobre isso, que a relação que eles têm fora de campo é fantástica, e que isso não vai abalar em nenhum momento, e já deu para perceber nesses minutos que eles jogaram juntos contra o São Bernardo, eles se procuraram o tempo inteiro, eles foram peça fundamental e são peça fundamental desse entrosamento do time, eles funcionam bem demais, então que isso não se perca, por favor. Mas o Garro, ele pensou no clube.
O clube colocou essa exigência, dada pelo jogador, mas o clube acatou. O clube vai lá e faz uma série de homenagens para o Garro, em que ele se abriu para participar. Porque ele poderia muito bem dizer assim, não precisa de homenagem não, ok, me dá a camisa aqui, eu entro com ela e tá tudo certo. Ele poderia ficar emburrado, ele poderia fazer beicinho, ele poderia, não digo recusar, ele é um funcionário do clube, ele ia ter que aceitar. Mas daqui a pouco ele poderia, tá bom, me dá 8, tranquilo, tá? Vou aqui fazer meu trabalho. Muitas vezes, né, nosso chefe chega pra gente, fala um negócio que a gente não quer fazer e tal, e a gente vai lá de cabeça baixa, faz porque tem que fazer, mas não rende homenagens, não abre muitos sorrisos. O Garro, ele, como disse naquele vídeo do marketing, né, ele se entregou a fiel. Ele foi lá, participou de todas as celebrações, ele se dispôs a receber as homenagens e a camisa 8. E ele entendeu, e essa é a informação de bastidor, ele entendeu a importância e a relevância que tem a camisa 8 dentro do clube. Então o Garro, ao mesmo tempo, parabéns ao setor de marketing do clube, viu? De novo, se sentiu valorizado. Apesar de tudo, apesar dele não ter gostado, e acho que isso torna o Garro gigante. Ele foi sincero. E ao mesmo tempo, ele bateu no peito e disse, tá bom, se é importante para o clube, bora. O clube é mais importante do que qualquer número, do que qualquer jogador. Ele foi foda. Falar pra vocês. O Garro foi pica. Porque ele foi lá, pegou a 8, gostou da homenagem, entendeu o carinho, entendeu o que precisava ser feito e disse, tá bom, beleza, vamos em frente, o que importa é o Corinthians. Qualquer outro jogador ficaria abalado, preocupado, beiçudo. O Garro não é desses, cara. É impressionante. Ele tá ganhando um status muito maior pelas atitudes dele também. E aí, por conta disso, o Corinthians separou nesse jogo do São Bernardo as novas numerações. O Corinthians rendeu as homenagens para Garro La Ocho contra o São Bernardo. A reestreia dele na temporada. A 10 para o Memphis, ela ficou para outro momento. Ele vestiu a 94, se despediu da 94, fazendo gol. Vai para quarta-feira e aí sim, quando teremos Memphis Depay de um lado, Neymar Júnior do outro. 2 camisas 10 com Corinthians e Santos. Um clássico, gente. Um clássico que na era Pelé era assim, todo mundo parava para ver. Porque era o maior rival, inclusive. O Corinthians ficou sem ganhar do Santos há alguns anos na era Pelé. Então, o Santos tinha o Corinthians como rival e o Corinthians queria ganhar do Santos de todo jeito. Depois o tempo passou, a gente vive gerações, né, e tal. Hoje a gente tem uma rivalidade muito maior entre Corinthians e Palmeiras. Mas trata-se de um grande clássico, até por ter o Neymar do outro lado, né, que é um grande jogador do futebol brasileiro, que está de volta, que é amigo do Memphis. Então eles têm uma relação, eles já conversaram antes do Neymar voltar para o Brasil e eles estarão frente a frente nesse jogo. Antes do jogo, o pessoal da Central do Timão apurou que o Memphis vai receber homenagens também, semelhantes ao que o marketing fez com o Rodrigo Garro, falando sobre a história de vida dele e o engajamento que ele tem com causas sociais, para valorizar o Memphis Depay recebendo a 10 do Corinthians, algo que ele tanto quis e que representa, simboliza o craque do time, o astro do time, aquela coisa toda. Sem deixar de valorizar o Rodrigo Garro, que agora veste a 8, uma 8 tão simbólica para a história do clube. Então, com todos os desafios desse momento delicado, eu diria que o pessoal da comunicação do clube, alô Thiago Maranhão, eles foram muito habilidosos, muito habilidosos. É claro que pode ter algum torcedor desconfortável com tudo isso, é claro que o Garro já está claro que não aceitou isso muito bem, mas isso já está superado. Pelo menos assim, pela entrevista do Garro, quando o cara externa, realmente eu não gostei, mas depois de todas as atitudes que eu vi, especialmente pela bola que ele jogou, realmente houve um contorno muito importante, muito interessante por parte do Corinthians, que conseguiu resolver a situação. Que poderia gerar um transtorno. É algo pequeno, parece uma bobagem, mas não é, gente, não é. Jogador de futebol, você trata com ego, com vaidade, com mídia, com marketing, com nomes, e tirar um número importante para um cara, para dar para outro, parece coisa pouca, não é.
E o Corinthians foi habilidoso no processo. E agora é esperar que os dois desfrutem e brilhem cada vez mais com a camisa do Corinthians. Esse clássico de quarta-feira é um clássico que, apesar do Corinthians já estar classificado, não vamos aqui imaginar que o Ramon Dias vai, a partir de agora, preservar jogadores do tipo já estamos lá. Até porque a liderança geral é fundamental, ou seja, quanto mais pontos melhor. Você não precisa enfiar o pé, mas também não descaracterizar tanto o time. De todas as equipes, o Corinthians faz a melhor pontuação e vou dizer mais, joga o melhor futebol, mesmo sem empolgar tanto assim, mesmo com alguns problemas nos principais jogos, e esse é outro detalhe. Quando a gente olha para os clássicos do Paulistão, o Corinthians não foi bem. Tem a derrota para o São Paulo e o empate com o Palmeiras não jogando bem também. Então, é o primeiro na casa do Corinthians, contra o Santos de Neymar. Uma grande atuação nesse jogo, aí sim, dá muito mais confiança para um Corinthians na fase de mata. Então esse jogo, apesar do Corinthians já estar classificado, ele tem algumas situações importantes. É o Memphis com a camisa 10, é o Corinthians contra o Santos de Neymar, é um clássico que o Corinthians precisa dar uma resposta, é o jogo na casa do Corinthians, é uma pontuação importante para você ter a liderança geral e decidir em casa, e é também você dar mais minutagem para Rodrigo Garro, você ter o Yuri Alberto de volta e quem sabe poder fazer mais gols, prevendo também a estreia na pré-Libertadores dia 19, lá contra a Universidade Central da Venezuela. Então, jogo fundamental. Essa preparação já começou e eu tenho a impressão de que o Ramon não vai preservar. Pode ser que por questão física preserve um outro jogador, mas vai com força total. E aí depois sim, depois ele tem outros 2 jogos para finalizar, né, essa primeira fase. E aí ele pode administrar um pouco melhor essa situação. O que vocês acham de tudo isso? Quero ouvi-los, estou muito curioso aqui nos comentários. Você, se inscreva no canal, é importante pra gente. Obrigado para todo mundo que está se inscrevendo. Eu volto na próxima. Tchau!